E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Raizen por alguns aspectos. O primeiro deles é que ela pode ser uma referência nessa transição energética ao longo dos próximos 10 anos com essa parte de biocombustíveis. O segundo ponto é que ela está fazendo investimentos, potencializando suas plantas de etanol de segunda geração e muitos outros investimentos, e isso tudo pode trazer um incremento de receita e resultado ao longo do tempo, e isso tudo pode trazer um dividendo mais interessante para os acionistas. O terceiro ponto é que desde sua abertura de capital na bolsa, ela já teve uma grande desvalorização. Porém, o dividendo e os indicadores que ela está apresentando no momento não são tão ruins assim, e quando a gente olha com essa perspectiva de crescimento ao longo do tempo, com base em todos esses investimentos que estão ainda em andamento e que vão gerar um incremento no resultado, isso pode ficar ainda melhor. E investidores que talvez olharem para esses valores, estudarem e acharem que fazem sentido, podem ter um dividendo com base em custo de aquisição muito superior. E a gente vai mostrar também ao longo do vídeo alguns preços-alvos de duas casas de análises com base no preço da Raizen, e as ações podem até triplicar de valor. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e ele distribui para mais pessoas, então dá o like aí para fortalecer o canal. Antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui no site da Raizen para entender esse etanol de segunda geração. Ela é muito grande, então não dá para falar sobre tudo dela, mas eu vou comentar um pouco sobre essa parte e mostrar um pouco de para onde vai esse etanol dela. Então aqui, o etanol de segunda geração, a gente consegue visualizar aqui, ó. A Raizen é a única empresa no mundo a produzir esse biocombustível em escala comercial a partir do reaproveitamento de subprodutos do processo produtivo. O etanol de segunda geração se diferencia por utilizar o bagaço proveniente da produção do açúcar e etanol comum para a produção de mais etanol. Esse reaproveitamento proporciona um aumento de até 50% na produção sem aumento de área plantada. Ou seja, quando eu comento sobre esse potencial que ao longo do tempo pode trazer de incremento para o resultado das ações, tanto em receita, EBITDA e lucratividade, é com base nisso. Com o etanol de segunda geração, ela consegue potencializar em até 50% a sua produção de etanol sem precisar ter 1 hectare a mais de área plantada, ou seja, ela só reutiliza produtos que já faziam parte desse processo, porém eram descartados, e agora ela gera mais etanol a partir disso. E para você que acha que o etanol vai apenas no combustível, a gente tem aqui alguns setores da economia como combustível, farmacêutica, química, cosméticos, bebidas e exportação, ou seja, nos expondo também a uma variação de moeda forte. Uma parte que é positiva para o etanol da Raizen é a reoneração dos impostos, porque como a gente vê aqui na Suno Notícias, a reoneração da gasolina será de 0,47 centavos por litro e a do etanol de 0,02. Ou seja, e como essa reoneração foi a maior para a gasolina, o etanol vai ganhar uma vantagem competitiva em relação ao preço do combustível entre etanol e gasolina. O que pode também fazer com que mais pessoas abasteçam com etanol, e daí você vai ter um consumo maior de etanol, e daí isso pode impactar também em receita e em resultado. Agora a gente está aqui no Status Invest, para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Aqui nas ações da Raizen a gente consegue ver o preço atual de 2,47, a máxima em 52 semanas foi de 7,27, ou seja, uma grande desvalorização, e quando a gente olha aqui para a parte do dividendo de yield, que é a parte do lucro que foi distribuída, já está na casa de 9,61. Mas aqui é legal a gente não levar esse número em conta, porque aqui ele tem o saldo de 2022 e mais um saldo de 2023, mas se a gente fosse fazer um ajustado só com base no pago em 2022, ficaria na casa de 7%, o que também convenhamos que seria atrativo para uma empresa sólida e uma empresa que tem projetos em andamento e que pode potencializar o resultado no futuro. Ela já estaria trazendo um dividendo interessante no presente. Mas aqui também é claro que a gente tem que sempre levar em conta o seguinte: o etanol, o açúcar são commodities e esses valores todos podem mudar ao longo do tempo, e é uma ação que acaba trazendo uma questão, um risco cíclico maior. O dividendo a gente já viu, aqui na parte do preço-lucro, o pessoal vai olhar e vai falar assim: nossa, mas um preço-lucro de 265, careca, você tá doidão, esse negócio aí é muito louco. Isso aqui você tem que imaginar o seguinte: isso daqui é uma foto no tempo, entre o preço e o lucro. Se o lucro estiver ruim, esse indicador ele vai ter um resultado. Se o lucro potencializar, esse indicador ele reduz. Então você não pode olhar só para esse número e achar que ela é uma empresa ruim por conta disso. Lembre-se sempre que é uma foto no tempo e conforme os resultados mudem, essa foto também vai mudar.
Daí aqui, uma parte que é legal da gente olhar é essa questão aqui de margem líquida, que se a gente olha está na casa de 0,04, ou seja, uma margem extremamente reduzida. Isso pode ser ruim por diversos aspectos. Qualquer coisa que mude aqui faz com que a empresa feche no prejuízo. Porém, o lado positivo de essa margem ser reduzida é o seguinte: qualquer coisa que mude nessa margem, ela já consegue dobrar, triplicar, quadruplicar o resultado dela. E daí todos esses indicadores aqui também iriam oscilar. Aí agora descendo aqui um pouco na DRE, a DRE, para quem não conhece, é receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo de uma ação. Então aqui eu trouxe vocês para vocês conseguirem acompanhar o seguinte: primeiro, potencial de receita, que ela foi aumentando ao longo do tempo, que aqui em 2019 era na linha de 100 bilhões e aqui em 2022 foi na casa de 244 bilhões de receita líquida. Ou seja, mais que dobrou. Mas é claro, isso daqui pode ser levado em consideração aquela questão de preço de commodity, questão de câmbio, todos esses aspectos. Porém, a gente consegue visualizar que teve uma grande crescente em relação à receita. A parte da linha do custo aqui, eu nem vou comentar sobre ela. Ela subiu também, é claro, a receita sobe, o custo tende a subir também, mas esses aspectos eu gosto de levar em consideração o seguinte: lembra que ela tem projetos em andamento? Esses projetos entrando em andamento, eles podem potencializar receita. E além de potencializar receita, eles conseguem potencializar custo também, porque a gente tem custos fixos e custos variáveis. Para a gente conseguir contextualizar de uma melhor forma, imagine ali um produto que ele usa um parafuso. Então, se eu produzir 10 produtos, eu precisaria de 10 parafusos. Seria um custo ali variável. Conforme eu produzo mais ou produzo menos, esse custo varia porque eu preciso de mais ou menos unidades disso. Um custo fixo seria, por exemplo, às vezes, a locação do galpão industrial. Imagine só que a empresa produza 500 mil unidades de peça e ela tenha um aluguel no valor de 500 mil reais. Faz sentido para você que se a gente pegar esse 500 mil de custo do aluguel e dividir pelas 500 peças, eu vou ter um custo por peça de R$ 1. Porém, se eu dobrar isso daqui para 1 milhão de peças, faz sentido que esse meu custo aqui, ele não vai mudar. Eu vou continuar pagando 500 mil do aluguel do galpão. Porém, agora, ele não representa mais R$ 1, porque como em vez de 500 mil peças, 500 mil unidades, eu produzo 1 milhão de unidades, esse meu custo aqui, rateado por esse 1 milhão, ficaria 50 centavos. Ou seja, se eu aumento a escala de produção, eu consigo diluir esses custos fixos aqui sobre uma base maior e eu consigo reduzir o meu custo de produto. Ou seja, incremento de receita, redução de custo de produto com base em diluição de custo fixo sobre uma base maior. E aqui também a gente tem um outro ponto que seria o que? Resultado financeiro. Como a taxa de juros ela está muito elevada, se você tem uma empresa que ela está com projetos em andamento, ela está muito alavancada e a taxa de juros ainda está elevada, isso tudo traz uma despesa com juros, uma despesa financeira muito grande para o resultado. E isso faz o quê? Comprime sua margem de lucratividade. Quando a gente olha o resultado financeiro em 2019, era na linha de 702 milhões. Quando a gente vê ele em 2022, é na linha de 4 bilhões, ou seja, ele subiu muito. Mas aqui é legal a gente olhar sobre uma percepção do seguinte: conforme a taxa de juros tenha uma queda, ou conforme a empresa vá entregando esses investimentos e vá desalavancando, ela vai abrir uma margem para aumentar a lucratividade por conta dessa despesa financeira que iria sumir um pouco do resultado. Ou seja, olhando aqui para a DRE, a gente conseguiu visualizar que conforme ela entrega processos, ela poderia aumentar a receita, diluir custo e essa despesa financeira, conforme ocorra desalavancagem ou redução de taxa de juros, também poderia dar um aumento de lucratividade. E daí, você lembra lá daquela parte da margem que eu comentei com vocês, que é ultra baixa? Conforme tudo isso daqui fosse sendo positivo, aquela margem também ela poderia dobrar, triplicar, quadruplicar, porque ela é uma margem ultra pequena e ela poderia potencializar conforme qualquer ajuste de resultado. E o inverso também é real. Qualquer oscilação aqui poderia tornar a ação com um prejuízo. E agora eu vou mostrar para vocês os dois preços-alvos com base nos analistas. Aí a primeira notícia aqui no Suno Notícias é a seguinte: Raízen está barata e ações vão mais que dobrar, diz BTG. Aí um pouco mais abaixo, o preço-alvo para as ações da Raízen em 2023 é de R$ 8, ao passo que os papéis são negociados pouco acima de 3. Isso quando saiu a notícia, né? Porque agora já está bem abaixo de 3, que está na casa de 2,47. E agora, na outra notícia, Raízen, ações vão triplicar? XP diz que sim. Atualmente, a recomendação da XP é de compra para as ações da Raízen com preço-alvo de R$ 9,60. Ou seja, com base no que a gente já visualizou, conforme os investimentos forem sendo entregues, isso poderia trazer um aumento de receita e uma diluição de custo. Com base na parte da despesa financeira, conforme ocorra desalavancagem ou redução de taxa de juros, isso também deixaria de comprimir o resultado e poderia trazer lucratividade. Com base nas avaliações dos analistas, as ações poderiam até triplicar de valor com base em seu preço atual. Mas é sempre bom você ser prudente e lembrar daquele pequeno detalhe: exposição a commodity, exposição a câmbio. A questão de a margem ser extremamente
pressionada, isso poderia trazer um prejuízo em alguns momentos, a depender do momento econômico ou dos resultados da empresa. E não é porque ela apresenta projetos interessantes e existem recomendações de compras com potencial de até triplicar que não ocorra o inverso e a ação continue a se desvalorizar conforme ela está desde seu início de abertura de capital na bolsa. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!